Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDI-CT propõe, esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela comunicação, como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Olha, e para mostrar tudo isso, é impossível não mostrar-se uma bela foto, uma bela fotografia. E hoje vamos falar com um dos mais perfeitos e comoventes artistas da fotografia, o Lucas Lacaz. Ele faz fotojornalismo e as suas fotos estão estampadas dando credibilidade à história aqui do Vale do Paraíba. Ele é da 13 Publicidade, a própria agência que faz com que o Lucas tenha um sustentáculo para mostrar o seu trabalho de registrar as coisas do Vale do Paraíba. Lucas Lacaz, já antecipando pelo Dia Mundial da Fotografia, que foi a semana passada, muito obrigado por você estar conosco aqui na Rádio CT. Boa tarde, eu que agradeço aí o convite da Shirley, a equipe técnica aí que está nos acompanhando também, e vamos às perguntas. Ô Lucas, você faz fotojornalismo, e o fotojornalismo, a foto ela é o registro de que o canal esteve ali. Você, quando fotografa desde um vendaval até uma calmaria, você registra com a sua fotografia o momento da história. Como é que começou essa sua paixão e essa sua relação com o fotojornalismo? Bem, a minha história é um pouco aí com relação à imagem. Começou a ter uma coisa pessoal, que eu acho que é intrínseca minha, do mundo das imagens. Então eu tenho um fascínio pelo mundo das imagens. Desde criança, assim, quando tinha que ler um livro, eu procurava onde eram as páginas que tinham alguma ilustração. A página da figurinha. Da figurinha, do desenho, ou mesmo que fosse uma fotografia. Era mais desenhos, né? Mas eu sempre procurava chegar mais rápido ali, que era ali que me interessava. Tinha que ler, passar por esse processo da leitura, mas o meu interesse era chegar ali. Depois, com o tempo, eu tive o prazer, assim, do meu pai, que me ensinou algumas coisinhas da fotografia, e uma irmã também. E quando eu já estava nesse mundo um pouco mais aberto aí das imagens, eu fiz muito desenho, muita pintura também, e tinha o aparelho fotográfico ali também, que de vez em quando eu utilizava. Mas comecei a trabalhar um pouco mais antes do fotojornalismo com registro para algumas empresas. Então eu tive um dia que eu estava fazendo um trabalho ali no Sesc, aqui no Sesc de São José, e o Flávio Craveiro me convidou. Ele falou: Lucas, você tem que fazer fotojornalismo diário dentro de um jornal. Então eu posso dizer assim com um grande carinho que o Flávio Craveiro foi o cara que realmente me levou para o fotojornalismo. Ele falou: olha, ele fez um convite formal, ele falou: ó, você tem que ir lá no Jornal Vale Paraibano, que a gente está precisando de alguém e vai
e vai te contratar. Era quase que um convite. Na realidade, maravilha. não aconteceu exatamente ali no Vale Paraibano, mas eu comecei a trabalhar profissionalmente na sucursal da Folha, que era a Folha Vale. A Folha Vale, que era lá no prédio do VIP Center, parece? Não, a Folha Vale, ela era aqui em frente, exatamente aqui em frente. Onde é o Vale? Atualmente é o Vale. Exatamente. Eu comecei a trabalhar aqui com a Marina, depois a gente se mudou, a Folha teve vários lugares aqui, né? Depois a gente se mudou ali para São João e depois se mudou para 9 de Julho. Que ela foi meio mambembe aqui em São José. Ela teve vários lugares. Ela começou com uma sucursal bem grande, chegou a ter 6 ou 8 fotógrafos aqui, ali na Borba Gato. Começou por ali. Que também teve uma pessoa ali que foi um grande amigo meu, que era o fotógrafo Elias André. Ele também me ensinou bastante coisa, mas um pouco mais voltado para essa área empresarial, que a gente fazia algumas documentações. O que é que te fascina no clique da máquina? Bem, não sei se a pergunta foi exatamente essa, assim, o assunto... Exatamente. Porque a primeira pergunta, onde é que você começou? E você mostrou aonde começou. E qual é o fascínio daquele que, se não tiver clique, não tem fascínio? Eu acredito assim que com o tempo, com o meu percurso, eu acabei me aproximando muito de alguns tipos de evento, né? Então, a gente tem que fazer um acidente. De vez em quando a gente faz um acidente. Eu acho importante, e eu acredito que, pelo menos da minha parte, o meu olhar não é a coisa única e exclusivamente ali de olha, tem um morto. Por exemplo, eu me lembro de uma imagem que eu fiz num acidente que foi em frente a Johnson e que estava tendo resgate. E o editor-chefe, o Elcio Costa, ele falou: esse cara tá morto ou não? Eu falei assim: não, aqui ele não tá morto, ele morreu depois. Porque ele falou: se ele tiver morto, eu não vou dar. Que interessante. Então, eu vejo assim que uma imagem, ela pode estar mostrando ela tem uma história por trás, né? Ela tem um outro olhar também, porque não é a coisa ali trágica da gente ver o cara morto, ensanguentado, mas talvez uma precaução, né? Então, talvez se um motorista estiver mais descansado, ele pode evitar um acidente. Se um motorista estiver bem equipado, ele pode evitar um acidente. Então, eu vejo que o meu clique, muitas vezes, por exemplo, agora, um trabalho que eu tenho acompanhado aqui do banhado, eu acreditei que talvez por eu estar indo lá há alguns anos, muitas pessoas soubessem. E eu tive a surpresa de ontem estar com 2 pessoas que desconheciam completamente o banhado e são daqui de São José dos Campos. Eles falaram: eu não sabia que estava acontecendo isso aqui no banhado. Que interessante. Quer dizer... Então, eu me sinto um privilegiado. Eu diariamente falo assim: hoje eu tive uma aula de pós-graduação, de doutorado, porque acabei penetrando em alguns lugares que não sei se todo mundo tem a chance, o privilégio de poder adentrar nesses lugares e ver e sentir o que realmente acontece num ambiente. Ô Lucas, até nesse sentido mesmo, desculpa, Paulinho, você quando vai fazer fotos, vai escolher um tema, uma pauta, você faz escolhas ideológicas ou por algum assunto específico, ou você vai aonde a notícia está? Olha, eu tento subdividir um pouco o trabalho, né? Eu, por exemplo, poderia ter um rádio escuta em casa e ficar somente atrás de acidentes, que algumas vezes essa imagem, infelizmente, por essa coisa de comoção, tudo, ela tem uma venda um pouco maior. Por exemplo, um site, um jornal, uma revista pode utilizar essa imagem. Mas, por exemplo, eu falo que eu acho que seria muito restrito dentro do meu olhar ou da minha pessoa ficar única e exclusivamente fazendo acidente de manhã, à tarde e à noite. Então,
Então, por exemplo, eu tento mesclar com uma pauta de tecnologia dentro do INPE, que é uma pauta que é difícil de se vender, porque as pessoas não têm interesse, não têm o conhecimento, e às vezes é uma coisa um pouco parada. Por exemplo, se a gente for imaginar num satélite que é um cubo, sei lá, de 5x5, como era o Sibers, aí vai falar, mas e isso aí, o que me serve? As pessoas vão falar, pô, mas gastou milhões para fazer um negócio desse aqui, o que tem aqui dentro, né? E de repente você vê um acidente, aquilo parece que chama mais atenção. Então eu tento fazer um acidente, eu tento fazer um INPE, posso fazer uma Embraer, fazer algumas coisas que estão aqui na região, uma pauta de cultura, de gastronomia. Pinheirinho. Um pinheirinho que banhado. Tem um movimento mais social, um banhado agora, para tentar fazer um mix, né? Eu às vezes falo, poxa, parecer quase como um jornal, né? Talvez fazer alguma pauta de esporte também, para ter uma coisa um pouco mais global, porque eu acredito que se eu fizesse única e exclusivamente esportes, poderiam me falar, poxa, você é uma pessoa especializada em esportes, eu não sei se isso seria muito saudável a mim. Tem pessoas que fazem única e exclusivamente uma área. Já até algumas pessoas que, pelo conhecimento, pela área que a gente tem aqui da Embraer, de aeronáutica, já vieram me perguntar, você é especializado em aeronáutica? Eu falei, não, longe disso, tem muita coisa ainda que aprender, mas pela proximidade... Mas você tem um pezinho, porque seu pai também foi do ITA, não foi? Sim, meu pai foi aluno do ITA, foi um dos alunos da primeira turma, também gostava da coisa da fotografia, e a gente tem essa proximidade aqui com a cidade, né? Então, para mim foi uma coisa quase que natural acontecendo, né? Então, se a gente se aproximar, por exemplo, você me perguntou de como que eu faço as pautas. A gente teve a greve da GM. Era o assunto que estava em evidência. Então eu fui acompanhando desde o primeiro dia, fui no sindicato num domingo de manhã, depois na segunda-feira, e então fui acompanhando. Aquilo tem um roteiro. Sim, tinha um roteiro, né? Teve quase que um começo, meio e fim. Hoje de manhã também estava lá. Não é simplesmente dar um clique e vai embora, não. Você dá continuidade como se fosse contando uma história. Sim, teve toda essa parte. E vocês fizeram a pergunta, o meu lado. Eu pessoalmente tenho as minhas convicções, e eu acredito que com uma imagem a gente também pode estar ajudando. E eu espero poder estar contribuindo sempre com os menos favorecidos, né? Porque quem é mais favorecido tem os meios mais fáceis para estar se acompanhando. Então, a população do Banhado é uma população que quase ela fica escondida, né? Às vezes a cidade fala assim, literalmente, mas tem gente que mora aqui embaixo, porque eu só vejo o verde, né? Você conseguiu, com a sua fotografia, contar a história para quem vive e trabalha aqui em São Paulo e não sabia do Banhado recentemente? Sim, o Banhado está aí passando por esse processo todo aí da retirada das famílias que estão lá embaixo, que aí tinha cruel isso, né? Um número aí de 460 famílias. Hoje eles não sabem exatamente quantos que tem ainda. Essa semana deve sair mais 17 famílias. E o que eles têm acontecido lá, e que eu tenho tentado dar alguma ajuda para eles, não só mostrar a parte da remoção, mas o que está acontecendo. Porque, por exemplo, existia um acordo que não está sendo cumprido, que, por exemplo, é a retirada dos entulhos. Então, esses entulhos deveriam... E você fotografou? Sim, eu fotografei, inclusive, como documento para eles mesmo. Para a própria promotoria. Para o promotor. Defensor público, Defensoria, né? Pública. O Dr. Jairo Salvador, eu entreguei aquilo lá como um documento. Então, a fotografia, ela tem um valor... incontestável. Histórico. Eu fui, inclusive, nesse dia que eu fiz com o seu Davi, que é o líder da comunidade. Verdade. E ele foi lá e escrevia número 1, a casa número 1.
e eu estava lá clicando, casa número 2, para a gente documentar exatamente quantas casas tinham sido demolidas e quantas casas não tinham sido retiradas de entulho. Contando a história do Lucas Lacaze, ele é fotojornalista, ou ele é um fotógrafo que faz fotojornalismo. No próximo intervalo vamos saber qual a inspiração que você tem entre Orlando Brito e Sebastião Salgado. Daqui a pouco alguém deve mexer com você na hora do seu clique. Um instante só, o Lucas Lacaze, ele volta já aqui na Rádio CT. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Nosso convidado de hoje, entrevistado, é o fotógrafo Lucas Lacaze. Dia 19 de agosto foi o dia da fotografia. Em agosto você deve ter um monte dessas fotografias aí, não é? É legal você poder ver fotos dos amigos, fotos do casamento, foto de casamento, que as pessoas gostam de mostrar, gente na praia, gente nas festas, foto com pessoas da família, mas mais legal ainda é ver as fotos depois de ter registrado algum momento que quando você... Nossa, eu não tinha notado isso na fotografia. Ô Lucas, Sebastião Salgado é um marco na fotografia mundial. O Orlando Brito também. O que é que eles podem... Eles já te inspiraram? Bem, são duas referências, como outras referências que a gente tem na história da fotografia, que certamente a gente vendo uma imagem deles, isso acaba incorporando dentro do nosso trabalho, seja numa composição, seja numa luz, seja numa percepção de algum aspecto daquela imagem. Eu acredito assim que sempre influencia de alguma maneira ou outra. A gente não pode falar assim, não, eu tenho meu trabalho, ele é completamente autônomo. Eu, até na época que eu pintava, participei uma vez de um workshop com um artista e ele falou, é difícil a gente pintar hoje depois do Picasso, né? Porque como o Picasso abriu muito a história da pintura, gravura, tudo que ele fazia, então a gente poderia talvez fazer um comparativo com o Sebastião Salgado também, né? É difícil a gente fotografar depois do Sebastião Salgado, porque percorreu o mundo em alguns lugares inacessíveis,
mas acredito que eles também deixam uma grande carga de inspiração pra gente. Então, referência, um livro que você leu dele, uma entrevista que você escutou, isso tudo é uma carga de informação que vai contribuindo para o trabalho. Eu falo do Sebastião Salgado, do Orlando Brito, porque são fotógrafos que trabalharam, além da fotografia, eles conseguiram trabalhar o nome deles, às vezes até mais que a fotografia. E a gente nota que você hoje tem um nome, às vezes a pessoa fala do Lucas Lacaze. Lucas Lacaze, já ouvi falar desse nome, o que ele é? Daí fala que é fotógrafo. Você tem essa facilidade de comunicação também, de elevar o nome do Lucas Lacaze tanto quanto na fotografia, ô Lucas? Olha, eu sinceramente eu acho que eu faço um péssimo marketing meu, assim. Eu não tenho um site. Atualmente eu tenho um Face, que tem o Face pessoal. Tinha uma fanpage, mas acabei não alimentando muito. Tive aí Instagram, Twitter, mas mesmo todas essas ferramentas das redes sociais, eu acho que eu deixo um pouco a desejar. Eu vou produzindo o meu trabalho, tem pessoas que falam, eu vi uma foto sua num site, eu vi uma foto sua numa revista, num jornal, mas são coisas que vão acontecendo naturalmente. Então eu deixo um pouco o trabalho falar por si só. O marketing pessoal você não tem feito, mas o marketing da sua obra, sim. Ela vai funcionando naturalmente. Então eu acredito que eu poderia uma hora ou outra parar. Talvez seja aí um projeto que eu tenho que começar a pensar um pouco mais seriamente, de se fazer um livro, que eu acho que pode dar um peso um pouco maior, ou tá um pouco mais solidificado o assunto, algumas coisas. Tenho fotos que já foram publicadas em livros, mas não tem um livro único especificamente meu. Ô Lucas, você tem a facilidade da comunicação através da fotografia. Agora, qual é mais interessante para você na questão da comunicação? Diga X ou olhe o passarinho? Olha, a coisa às vezes do retrato é um grande desafio. Então eu procuro pegar as coisas mais naturais. Às vezes quando a gente vai fazer um retrato é uma coisa bastante desafiante. Então, às vezes a gente vai fazer um retrato que ele tem que ter uma leitura. Vou fazer um retrato. Recentemente eu fiz um retrato de uma pessoa que ela estava desempregada e que estava com um monte de dívidas. Eu falei, ai meu Deus, onde eu vou me meter, né? Eu fui fazer para uma empresa que me pediu para fazer essa imagem. Eu falei, putz, eu vou chegar na casa do cara. Primeiro eu acho que o cara não vai estar com um bom espírito. Um espírito muito bom. Tinha que fazer ele e a esposa dele. E que os dois estavam desempregados e estava chegando um monte de cobrança e eles não estavam pagando. Então, na hora que eu cheguei na casa dele, ele já falou assim, olha, a minha esposa não vai aparecer na foto. Ele falou, olha, ela tá com uma enxaqueca e é só eu. Então tem esse desafio. E então o que eu tento ir fazendo é quebrar um pouco com uma conversa prévia, com algumas características da pessoa, para tentar deixar ela um pouco mais à vontade. Mas você conseguiu fotografar a si mesmo? Sim, eu consegui. Ele já estava avisado que mas a mulher não. Não, a mulher ela simplesmente se recusou. Eu não entrei no mérito se isso era verdade ou não, se ela estava com enxaqueca, se ela não queria aparecer, porque pode ser mostrar que está devendo ainda, né? Que está numa situação não muito boa, né? Porque vai sair num veículo de grande circulação. Então, de repente, você vai falar, putz, eu vou procurar emprego. Você, cara que estava desempregado e está devendo. Não sei se isso pode ser uma coisa que vai vender muito a imagem dele, né? Ô, Lucas, e por falar de vender a imagem, como é que você trabalha com o direito da imagem, que é um dos direitos da personalidade, dos quais todos os humanos gozam, né? Como é que você trabalha com o direito da imagem? Olha, se você publicar, você vai se ver comigo.
Olha, hoje eu tenho trabalhado da seguinte maneira: eu produzo uma imagem e essa imagem eu praticamente encaminho ela para algumas agências de notícia e alguns bancos de imagem. Então, eles têm todo esse aparato legal da imagem. Hoje, com a internet, a gente às vezes perde um pouco o controle. Eu de vez em quando dou uma pequena busca no meu nome, as agências que praticamente eu envio, que elas têm uma segurança um pouco maior dentro de um site que você precisa ter senha de acesso. Mas mesmo assim, quando um site, por exemplo, como um UOL, publica uma reportagem que um site menorzinho tem interesse, ele praticamente copia tudo aquilo e coloca num blog, num site menor, e coloca fonte Band, fonte Agência Estado, fonte... Então a gente acaba perdendo. Eu já tentei uma vez ou outra até conversar com esses sites, mas às vezes a pessoa, ele fala, não, mas eu faço isso para divulgar. Então, mas às vezes você vê que tem uns bannerzinhos ali de venda, então fica um pouco complicado. Mas eu deixo sempre isso dentro desses sites que fazem as vendas, esses bancos de imagem, que eles têm um controle maior. Mesmo assim, a gente sabe que tem jornal, que tem revista, que tem os próprios sites que acabam fazendo a reutilização de uma imagem. Agora mesmo na greve da GM, eu vi que todos os dias que eles davam a notícia, eles usavam 2, 3 fotos que eram quase que as mesmas. Então teria que pagar uma reutilização de imagem, que é um direito nosso. Mas às vezes fica um pouco complicado. Então a minha preocupação é deixar dentro de um lugar que, se por acaso tiver algum problema, eu aciono eles e falo, olha, eu vi essa imagem publicada e não vi no meu relatório de vendas. Então aí eles falam, tá, tudo bem, a gente vai cobrar da empresa. E aí é obrigado a pagar. Eles fazem... um direito autoral. Sim, sim. Agora, recentemente, um fotógrafo inglês, ele está brigando com uma multinacional porque ele deixou uma máquina numa selva aí do mundo e o macaco tirou a foto e ele quer o direito daquela imagem. Você está sabendo disso? Eu acho que eu escutei alguma coisa semelhante. Eles conseguiram provar, não, quem tirou a foto foi o macaco. Como é que faz nisso aí? Olha, teve uma situação aí, com todo respeito aí ao bombeiro Daniel. Semana passada eu estava na ocorrência que teve aqui do acidente na Tamoios, e eu pedi insistentemente para o Major Silva para ele me liberar o mais próximo ali do caminhão, porque de cima a gente não conseguia enxergar. Ele falou, não tem condições ainda porque a gente está numa situação de perigo. Depois eu conheci eu não sei a patente dele, o Daniel, que é o responsável lá pela parte do litoral inteira. E ele falou, Lucas, a gente vai descer, eu vou colocar um EPI em você e a gente vai descer. E teve uma hora que ele falou, ele se deslocou 1,5 metro, 2 metros de mim. Ele falou, a situação aqui está muito boa, você quer me emprestar a câmera para fazer? Eu falei assim, não, quem tem que fazer a imagem sou eu. Eu tenho que estar ali olhando, eu tenho que estar fotometrando, eu tenho que estar enquadrando e eu tenho que fazer o clique. Não é porque a câmera é minha, se eu emprestar minha câmera para a Shirley, ela vai falar, vou fazer umas fotos hoje à noite de um evento. Quem fez as fotos foi ela, não foi porque a câmera é minha. Ou você pode me emprestar sua câmera e eu fazer uma imagem. Claro. Então, ô Lucas, você estava falando sobre direito autoral, né? E direito de imagem? Já teve alguém que reclamou de você ter feito a foto, porque você enfiou sua lente lá na cara de alguém lá, falou, opa, não é pra tirar foto minha. Aí como que faz nesse caso aí, se a pessoa quiser te processar, alguma coisa? Olha, graças a Deus aí em 20 anos de trabalho eu nunca tive problema com isso. De vez em quando eu tô na rua, tem até uma obra, tem até alguma coisa que eu tô fotografando e eu escuto uma pessoa falar, eu vou cobrar o direito autoral. Aí eu falo, de onde veio aqui? Veio desse lado esquerdo, direito, veio de trás? Aí eu falo, vou mirar para outro lugar.
A gente tem algumas coisas que não são bem assim como as pessoas acreditam, né? Eu fiz uma foto sua e você vai querer cobrar o direito autoral. Tem a lei, por um pouco que eu conheço, existe o que nos assegura da imagem, primeiro aonde ela está sendo feita e como que ela está sendo feita. Então, se uma pessoa está dentro de um cenário de notícia, né? De um cenário de notícia, se ela está dentro de um lugar público, se tem mais que 5 pessoas, se eu não estou denegrindo a imagem da pessoa. Por exemplo, a pessoa foi num jogo do Corinthians e ela estava no meio da torcida e eu fiz a torcida inteira, o cara vai falar, se ele torce pro Palmeiras, mas aquele dia ele foi com a camisa do Corinthians porque um vizinho convidou, isso aí é problema dele, eu não estou denegrindo ele estava lá no meio da torcida. Então, eu não falei assim, olha, o João foi lá torcer pro Corinthians. A torcida e não a pessoa. A pessoa única exclusivamente. Então, eu me sinto bastante tranquilo. Tem situações, por exemplo, eu já trabalhei em campanha política. Eu tinha uma equipe atrás de mim, com 2 pessoas às vezes, e que se eu fotografasse a Shirley, por exemplo, numa feira pública perto do candidato, a gente vai estar utilizando a equipe atrás, estava lá, qual que é o seu nome? Shirley Marciano, RG, não sei o que, eu autorizo a utilização dessa imagem toda. Então aí tinha uma equipe atrás, mas eu pessoalmente no dia a dia não faço isso. Nem eu também. É inviável ficar fazendo isso, né? Por exemplo, hoje eu fiz uma assembleia na GM, tinha lá milhares de pessoas, então elas estavam dentro de uma assembleia, não tem uma única pessoa específica na imagem. Mas o caso, assim, você já foi barrado no baile já? Eu na semana passada, Paulinho e Lucas, eu fui lá na Visiona, lá no Parque Tecnológico, tentar cobrir um evento lá e me barraram. Simplesmente me barraram, não deixaram entrar. O Bonini, que é o diretor-presidente da Visiona, não me deixou entrar. E tá saindo no jornal agora uma nota lá falando que barrou a jornalista. Quer dizer, não cercear o trabalho do profissional. Nessa questão do cerceamento da liberdade, como é que você trabalha com isso? Olha, eu já tive situações, inclusive aí com meus filhos estavam juntos, né? E isso foi muito interessante porque eu comento com eles, eu falo, olha, não é só chegar lá num lugar e vai fazendo a foto. É uma situação bastante delicada, né? A gente tem essa parte aí da liberdade da imprensa, mas às vezes a pessoa pode falar assim, mas a empresa é minha, é uma coisa minha pessoal e eu não quero abrir isso. Então eu já tive situações que o cara fala assim, não pode. Eu escuto bastante, não, isso aqui não pode. E eu tento falar assim, tudo bem, não pode por quê, não pode como, quem que é o superior a você para eu falar com ele. Eu tento fazer o meio de campo ali pra gente... Lá no Pinheirinho, no Banhado, você já foi barrado por alguém lá ou não? Não, graças a Deus lá não. A situação lá tem uma certa facilidade, ou tem uma certa ordem, né? Então eu vou entrar dentro de uma comunidade, por exemplo, como o Banhado ou mesmo lá no Pinheirinho, existiam as lideranças. Então eu conhecer a liderança e você chegar, pedir autorização para a liderança, pedir a autorização para quem que está lá. Por exemplo, eu chego no Banhado, se não tiver uma reunião que vai estar todo mundo lá, sabendo que vai ser ali na quadra ou que vai ser em algum outro lugar, ou como vai ter agora desocupação e aí tem polícia, tem a prefeitura, tem muita gente lá, eu geralmente chego desarmado, chego assim sem a câmera pendurada no pescoço. Legal. Eu me dirijo à casa do seu Davi e todo mundo, quando eu vou passando por algum lugar, porque a gente é estranho lá, a gente não é do meio. Eu falo bom dia, boa tarde, eu tô vindo aqui falar com o seu Davi, bom dia, boa tarde, tô vindo falar com o seu Davi, para as pessoas saberem quem que eu sou. Então, se eu chegar com a câmera já direto no pescoço, ela assusta muito. Quer dizer, vai impactar. Então a gente faz o seguinte, nós vamos para mais um intervalo e na volta vamos saber a história do parque da cidade aqui de São José dos Campos, que é proibido fotografar lá. E a gente conta já com o Lucas Lacaz, ele é fotógrafo e no Dia Mundial da Fotografia
que foi no dia 19 de agosto, semana passada, mas está valendo ainda. A gente está nesse bate-papo aqui com o fotógrafo Lucas Lacasse, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, Lucas Lacasse Ruiz. Ele é um dos fotógrafos mais conhecidos aqui de São José dos Campos e do Vale do Paraíba também. E por falar em conhecimento, quero registrar aqui, Lucas, o nosso alô e tal, nossa audiência espalhada por todo o Brasil. Nos ouve nesse momento o INPE, o DCTA aqui de São José dos Campos, o CEMADEM no Parque Tecnológico, o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades de ciência e tecnologia que nos ouve agora, CPTEC lá em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, CLA em Alcântara, no Maranhão, o CPTEC em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e também a unidade regional do INPE, no Centro-Oeste brasileiro, lá em Cuiabá, no Mato Grosso, ouvindo falar sobre fotografia. É muita gente, não é? É monitorado a audiência? Todo mundo ouvindo, acompanhando esse bate-papo com você. Deve ter muitos fotógrafos e se imaginando dando uma entrevista aqui e você os representando. A gente consegue ver pela web, porque consegue ver pelo IP. Muito bom, hein? Ô Lucas Lacasse Ruiz, o seu pai foi do INPE aqui em São José dos Campos? Sim, no final da carreira dele, ele tinha trabalhado no CTA, depois ele se aposentou e ele continuou trabalhando depois no INPE. Ele trabalhou, eu não sei exatamente quantos anos lá no INPE, mas acho que de 5 a 10 anos ele ainda trabalhou lá no INPE. Ô Lucas, retornando, como era o nome do seu pai? Era Ruiz, né? Wilson Ruiz. Wilson Ruiz. Ele trabalhou lá como professor na pós-graduação. Maravilha. Você teve um tio também, né? Tem um outro sobrenome lá também. Ruiz, no INPE também? Não, acho que eu vi lá na lista dos alunos do ITA. Não, aluno do ITA também tem. Ele também foi aluno do ITA, né? Das primeiras turmas, né?
E Lacaz teve meu avô que foi reitor, foi professor e reitor lá. Então que é isso. Francisco Antônio Lacaz Neto. Então é isso aí, legal, hein? E que também eu não sei se tem alguma coisa aqui no sindicato, acho que tem algumas ações aqui que também chamaram a gente aí. Teve alguma ação que o sindicato fez. Tá na vez então, isso é bom, hein? Ô Lucas, a história lá do britânico você teve um contato com o Daniel, que é do Corpo de Bombeiros, para tirar fotografia aqui no litoral. E lá não é o Daniel, mas é o David Slater, que ele está reivindicando da Fundação Wikimedia, o direito da imagem de uma selfie que foi tirada por um macaco, onde esse animal pegou a câmera do fotógrafo numa viagem lá na Indonésia, né? E foi em 2011, já fazem 4 anos isso. E sozinho ele se autorretratou, esse macaco, e as fotos desse macaco ficaram famosas e foram para o banco de dados da Wikimedia, não é? Que é uma entidade filantrópica e tal, sem fins lucrativos. Agora o fotógrafo, ele quer o direito à imagem, mas o fotógrafo ele mesmo fez a foto dele, como você pode analisar aqui. E nesse caso aí, qual seria o seu veredito? A foto é do macaco ou a foto é do David, do fotógrafo? A foto é do macaco. Ao meu ver, a foto é do macaco. Eu também voto no macaco. Porque foi ele que tirou, né? Foi ele que clicou, ele que enquadrou, talvez a câmera já tivesse pré-setada para aquela situação. O fotógrafo colocou o ISO, tinha colocado a abertura, velocidade toda, mas isso independe. O animal, não sei se ele tem a consciência de que ele estava fazendo uma foto para onde ela iria, como que ela iria, mas o fato da imagem ser produzida, quem produziu a imagem foi o macaco. O clique é do macaco. Quer dizer, assim, para mim é bem claro e é simples. O fotógrafo pode até ter presetado toda a câmera, mas quem que fez a imagem foi o macaco. Foi o macaco. Dizer, foi uma selfie animal. Literalmente. Agora, aqui em São José dos Campos, um cidadão também, há 4 ou 5 anos atrás, uns 4 anos mais ou menos, o cidadão foi tirar uma foto no parque da cidade aqui de São José dos Campos, e o guarda chegou lá e falou: o senhor não pode tirar foto aqui no parque. Aí o cidadão, que nem daqui de São José era, ele disse assim: mas como assim? Aqui não é um parque público? Aí todo mundo tira foto aqui no parque, no mundo inteiro. Aí o guarda falou: no mundo inteiro, mas aqui não pode, é proibido. Você não leu o aviso na entrada? E aí ficou aquela discussão, e que não pode tirar foto no parque da cidade. Só que com o advento da internet, as fotos digitais, o que você mais vê hoje é foto no parque da cidade. E agora, a lei vale ou não vale? Olha, eu não sei exatamente qual que é essa lei, mas parece também que existia um impedimento aqui também no Vicentino Aranha. Também. Não era só ali no parque da cidade. Eu vejo assim como uma besteira realmente, porque proibir as pessoas de fotografarem ali, eu sei que tem muita gente que tem feito inclusive ensaio de casamento, de criança. Exatamente. Eu não sei se ela acabou caindo, essa lei, ou não. Talvez tivesse aí um impedimento realmente com a lei, mas eu acho uma besteira isso, porque as pessoas hoje com um aparelho como um celular, elas também estão fazendo uma fotografia, elas também estão produzindo uma imagem. E eu já tive problema exatamente nesse sentido, das pessoas falarem: com uma câmera profissional não pode, mas com celular pode. Mas eu falei: mas e qual que é a diferença? Eu estou produzindo uma imagem. Se eu fizer uma imagem talvez
da Chile com a minha câmera vai sair com um pouco mais de qualidade, vai sair com um enquadramento. Se eu fizer ela com o celular, vai falar, olha, o fundo era o mesmo, a situação era a mesma. Então eu não vejo por que proibir. Eu acho que era pelo contrário, né? As pessoas deviam fazer igual o Gilberto Gil faz, né? No show dele, ele fomenta que as pessoas fotografem, ele fomenta que as pessoas coloquem na rede social, porque imagina uma propaganda gratuita, milhares de pessoas falando, vim aqui no show do Gilberto Gil. Então, se as pessoas chegarem e falarem, nossa, que lugar maravilhoso, o Parque da Cidade de São José dos Campos, eu quero ir lá conhecer, porque a pessoa no mundo inteiro pode estar vendo uma imagem do Parque da Cidade aqui em São José dos Campos, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, em qualquer rede social, e isso gerar um turismo aqui para São José, ou mesmo o Vicentina Aranha, ou qualquer outro espaço público, né? Então é diferente da pessoa adentrar na sua casa, que é um ambiente privado, particular, vai falar, pô, vou ver você tomando banho, eu não quero ver, mas um parque com natureza, com arquitetura, com borboletário, com todas aquelas coisas. Todo mundo quer ver. Por que não colocar isso, a hashtag, né, Parque da Cidade, São José dos Campos, na imagem? Eu acho que a minha visão é de abertura, eu acho que tinha que ter essa abertura. Eu já fui lá, por exemplo, para fotografar eventos que acontecem lá. No Parque da Cidade. Nunca fui proibido, mas eu já escutei essa história que era proibido, era... Exatamente. Essas restrições, né? Olha, eu acho que era então, né, Paulinho? A lei ainda permanece, só que todo mundo passou por cima. Quem será que foi o santo que inventou isso, hein? Já é uma da época da ditadura ainda, não é? Diz que é uma lei do patrimônio histórico e tal. Agora, uma foto despretensiosa e aparentemente romântica de um casal aqui no Parque da Cidade, ela viralizou nas redes sociais, a imagem que mostrou uma mulher vendada com um homem, né? Ele colocou uma venda nela e levou até o Parque da Cidade e lá tirou a venda e ofereceu flores. Uma foto muito bonita, e o fotógrafo fez essa foto, mas e cadê o casal? Aí usou as redes sociais, e a gente quer saber de você exatamente sobre isso. E agora, com as redes sociais, como é que o fotógrafo ganha dinheiro? Você responde daqui a pouco? Positivo. Um instante só, o Lucas Lacaz Ruiz volta já para finalizar esse bate-papo, que é uma imagem da história da fotografia no Dia Mundial da Fotografia, do qual o Lucas Lacaz Ruiz ele faz parte dessa história de São José dos Campos. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o fotógrafo Lucas Lacaz Ruiz. Ele tem nome e sobrenome de fotógrafo. E recentemente, o Lucas, o Fotoclube aqui de São José dos Campos, que reúne os fotógrafos aqui da cidade, eles ganharam um prêmio no salão de Araraquara, de fotografia. Você está preparando as suas obras para também começar a participar desses concursos de fotografia? Essa é uma outra coisa aí, quando eu falei que eu não faço muito bem o meu marketing aí pessoal, então eu não tenho essa cabeça talvez um pouco mais burocrática, né, de selecionar o material e enviar. Eu até quando fiz a palestra junto a eles, eu pensei seriamente, eu falei, poxa, eu preciso entrar aqui no Fotoclube e aproveitar essa união que eles estão aí 70, 80, parece chegando aí a 100 membros aqui em São José. Não sei se é só São José e região, para talvez entrar nesse universo um pouco mais fácil, porque pelo que eu entendi ali, eles são muito bem organizados, eles têm as reuniões mensais e eles ficam bastante de olho aí como uma associação, né, um fotoclube, câmera e luz, para poder participar desses eventos todos que tem tido aqui no Brasil. Não sei se eles mandam alguma coisa também para fora, e eles têm tido vários prêmios aí, acho que mensalmente aí eles estão ganhando bastante prêmio, assim. Eles falam o nome do Fotoclube, mas são os membros que participam ali. Aqui em São José existe uma lei na Câmara, não sei se foi aprovada ou não, porque você vê muitas fotos, principalmente nos pontos de ônibus, e que não tem o crédito ali do fotógrafo. Essa lei, sabe se já foi aprovada para colocar o nome lá do cidadão que fez a foto pública? Bem, isso faz parte da própria lei do direito autoral, né? Então tem às vezes muita gente aí que, não sei se já pode adentrar aí no assunto que você ia fazer a pergunta, mas as pessoas às vezes falam assim, não, será que você não pode ceder a foto que a gente vai dar o crédito? Eu falo assim, não, o crédito, se você está falando colocar a autoria da foto, isso é lei, não é um favor que você está fazendo para ninguém. Eu de vez em quando até brinco com as pessoas, eu falo, o crédito para mim é crédito bancário também. Então você vai, eu passo o número da minha conta, o banco que e o valor. Você me dá o crédito. O crédito é esse. Eu muitas vezes brinco com as pessoas e eu falo abertamente, né? Eu falo, olha, as pessoas gostariam que eu desse as fotos. Eu falo, olha, se a gente viver num sistema onde eu posso dar todo o meu material para todo mundo que se interessar, mas o dia que eu quiser também, a concessionária de carro que eu quiser adentrar e eu puder pedir, olha, eu quero esse carro aqui, ou entrar na agência de viagem, no supermercado, eu vou falar, olha, eu também estou querendo esse, porque eu cedi já minhas fotos, já fiz a minha parte. Então, às vezes as pessoas acham que a gente está fazendo ali foto por, não sei se por brincadeira, por paixão, por tesão, por alguma outra coisa. Muito bom. Eles fazem com algumas profissões esse tipo de coisa, né? Por exemplo, eu também... Posso fazer uma consultinha com o advogado? Então exatamente, com algumas coisas. Faz um textinho para mim, direto. Só uma página. Quer dizer, isso é uma questão de cultura, não é? As pessoas,
grava um negocinho pra mim, só é um palavra. Jinglezinho. A sua voz é tão bonita, né? E aí ainda te elogia, né? Chega até a elogiar, então. Tá. Ele dá os créditos ainda pra você. Ele dá os créditos. Olha, Gostei tanto da sua foto, né? A sua foto ficou a melhor. Ô Lucas, quanto custa uma fotografia? Olha, ela não tem um valor fixo, assim. Eu, dependendo do trabalho que vou fazer, tento estabelecer alguns valores. Uma utilização, o que ela vai ter de utilização, alguma coisinha assim. Eu tenho tentado vender uma imagem que a pessoa possa utilizar num impresso, que seja com uma certa restrição, e aproveitar talvez aí numa rede social, num site também. Eu tenho tentado negociar algumas imagens no valor de R$250. Já tive imagens vendidas por terceiros, né, por essas agências, com valores muito mais elevados. Livro didático também tem pago valores um pouco mais elevados. E a gente vai achar que uma imagem ela é cara ou não é cara. Eu recentemente tive que trocar o meu equipamento fotográfico, que o meu equipamento ele teve um começo, meio e fim. Ele poderia fazer um reparo, mas eu optei por fazer um upgrade já do próprio equipamento. E é um equipamento que custa na faixa de uns R$12 mil. Então você vai falar assim: toda imagem que você fez, ela foi vendida? Não foi. Então às vezes a gente faz uma série de 10, 20, 50 ou 100 imagens para tentar vender uma dessas imagens. E a máquina ela tem uma deterioração. E hoje a câmera, ela não é só a câmera, ela tem o cartão de memória dela, que também tem um começo e fim. A gente tem os computadores também, que tem começo, meio e fim. Hoje a gente tem a internet também, que a gente tem que pagar. Tem o veículo que a gente se desloca para ir para o local. Então é uma série de fatores que a gente tem que ver o custo daquela imagem, quanto que ela pode ser. Tem a minha formação, tem o meu trabalho. Então são vários fatores para compor o valor final. Quer dizer, uma fotografia ela está muito barata por tudo que é aplicado em cima da captação daquela imagem. Eu acredito que sim. Mesmo um valor que você vai falar, uma imagem custa R$250, eu vou falar assim, mas e o quanto que eu tive que viver até aqui, toda a experiência, todo o investimento. Eu, se eu não me engano, eu acho que eu já estou na 6ª câmera digital. Então, eu já tive... Só digital? Da digital. Eu também comecei com analógicas. Eu tive câmeras de filme. Eu acho que de filme eu tive 3 ou 4. Então, tem todo um histórico aí, pelo menos umas 10 câmeras passaram na minha mão para chegar até onde eu tô. A gente tem fotógrafos renomados aí, como o caso que você falou do Sebastião Salgado, que tem fotos que são vendidas por milhões de dólares, né? Então é uma imagem que já tem um outro valor agregado. Ô Lucas, mas essa dificuldade, por exemplo, será que é por causa da banalização mesmo da fotografia? Porque todo mundo consegue fazer a foto pelo celular e tudo mais, então eles acham que é um processo simples, fácil e tem que ser barato. Eu acredito que sim, Shirley, eu concordo com você da coisa da banalização, porque eu, por exemplo, hoje estava fazendo uma imagem que tem o meu olhar, que tem a minha visão, e tinha 2 pessoas ao meu lado que elas estavam com celular. Uma estava até gravando, filmando, e outra estava fotografando. A gente pode até colocar uma imagem dessa numa rede social, elas vão conseguir, a princípio, transmitir a imagem, a situação ali. Mas eu acredito que eu quero fazer uma imagem que ela tenha uma duração um pouco maior. Talvez essa pessoa que fez a imagem, ela ficou satisfeita de já colocar ali na rede social, e aquela imagem hoje e amanhã ela meio que se perdeu. A minha preocupação muito grande é que o meu material ele tem uma vida de médio a longo prazo, não somente hoje. Então, mandando esse material para banco de imagens, para agências de notícias, eu acredito que ela tenha uma vida um pouco mais longa. Então, se uma imagem está dentro de um banco de imagem,
amanhã ou depois para utilização num livro didático ou numa publicação histórica, ela vai ter uma vida um pouco mais longa. Então, abrir esse leque com essas empresas que cuidam também, eu acho que isso pode ser bastante interessante. Então, suas fotos podem ser encontradas em qual banco de imagens? Exatamente. Olha, eu nacionalmente tenho mandado para 2, 3 bancos de imagens aqui que são bem conhecidos, né? A gente tem a Folha Press, tem a Agência Estado, a gente tem o Globo também, tem alguma coisa minha, tem uma aqui chamada Futura Press também. Regionalmente eu tenho colocado o meu material um site de notícias chamado Agora Vale, tem um impresso também chamado Vale Empresarial. Lá fora tem uma empresa chamada Latim Foto, ela também tem um banco de imagem praticamente só da América Latina. Então eu tento colocar nesses lugares para ter uma abertura um pouco maior. Como eu tinha falado, eu não tenho um site meu, pode ser que seja um outro projeto também, de ter um site com algumas imagens, poder também estar vendendo ou noticiando um pouco melhor. Mas para entrar em contato com o Lucas Lacaz Ruiz, hoje é as redes sociais. Eu acredito Facebook. Que sim, o Face é uma ferramenta muito boa, muito fácil, que eu não tive o antecessor dele, Orkut? O Orkut, mas depois quando teve o Face eu vi aquela arquitetura toda, eu falei, poxa, acho que aqui é uma praia legal. Então algumas vezes eu tenho colocado parte do meu material, já tive vendas pelo próprio Face, pessoas que me viram, conheceram, ou indicaram e viram através do Face. Através do Face. Ou às vezes eu falo para a pessoa, olha, dá um Google aí no meu nome inteiro, né? E que pode ter alguma visão do meu trabalho. Lucas Lacaz Ruiz, esse é o nome que está no Face. É o Face, é o nome. Lucas Lacaz Ruiz. Lucas, muito obrigado pela sua entrevista e pela presença aqui na Rádio CT. Muito obrigado a vocês, a equipe técnica aqui e a todo mundo do sindicato. Muito obrigado. Obrigada. Um clique, olha o passarinho e diga X. Esse é o Lucas Lacaz Ruiz, o entrevistado de hoje aqui na Rádio CT. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um programa, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.